Continuamos a ronda de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Santarém com Rita Lopes, candidata pelo Partido Pessoas, Animais e Natureza. Rita tem 38 anos e é professora de Robótica e Informática. Bem-vinda, Rita. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Começava por lhe fazer uma pergunta sobre o seu partido e a importância no município de Santarém. Nas eleições legislativas de 2019, o PAN teve apenas 2,55% dos votos no Conselho de Santarém, ficando em sétimo lugar. Que importância tem uma candidatura do PAN no Conselho de Santarém? Esse resultado é claramente evidente da falta de notoriedade do partido no nosso concelho. A distrital ainda nem tinha sido criada e logo não havia conhecimento sequer do nosso partido. Com a criação da distrital, existe agora, e agora com estas eleições, há a possibilidade do nosso partido também crescer. Como vocês sabem, e é conhecimento comum, o PAN é um partido recente, relativamente recente, que tem grandes ambições a nível de governo e de implantação das nossas causas e daquilo que nós defendemos, das nossas propostas. E estas eleições são também uma oportunidade para que o partido dê a conhecer: nós estamos aqui para defender as vossas causas, que o nosso lema é mesmo a voz das tuas causas, e é uma forma de juntar as duas situações, dar mais notoriedade no concelho e no distrito do nosso partido, e também já conseguirmos, talvez, numa expectativa de começar a implementar já algumas das nossas medidas no concelho, se tivermos essa oportunidade. E o que é que seria um bom resultado para o PAN nestas eleições autárquicas? Termos presença na Assembleia Municipal já seria um muito bom começo para nós. Temos aqui alguns dados sobre o Concelho de Santarém que gostaríamos que olhasse. Segundo os censos de 2021, nos últimos 10 anos, todas as freguesias, à exceção da cidade de Santarém, perderam habitantes. Pela primeira vez, são mais os habitantes na cidade do que nas outras freguesias. Que políticas adotar, no caso da sua candidatura, para que a dinâmica do Concelho não se resuma exclusivamente à dinâmica da cidade de Santarém? Eu acho que, e na minha opinião, e do PAN, para que não exista só uma concentração na cidade, seria de dotar também as outras freguesias do concelho de condições para que as pessoas se mantenham nessas freguesias. Existem muitas freguesias à volta da cidade de Santarém que não têm saneamento básico. A nível de fibra óptica, também em muitas falta a fibra óptica, ou seja, não há condições para os jovens se fixarem, porque se formos a ver bem, hoje em dia o teletrabalho é uma prática recorrente. No entanto, não há condições para que uma pessoa que viva em São Vicente do Paulo tenha boas condições para trabalhar a partir de casa nesta freguesia, e como isso são outras. As vias, as ruas, muitas também não têm condições que deveriam ter. Existe também algo que está a ser, a nível, uma imposição europeia, arruamentos. Só agora é que estão a adotar as ruas de moradas, com placas toponímicas e dar nomes às ruas. Ou seja, existe muito trabalho ainda a nível das freguesias circundantes da cidade que tem de ser feito. E talvez, quando esse trabalho for feito pela autarquia, talvez as pessoas comecem também a sair tanto da cidade. E são investimentos que fará se chegar ao Executivo? Pugnar para que, pelo menos essas do saneamento básico e da fibra óptica ou das telecomunicações sejam vistas. E existem também outras situações, a nível da poluição, que têm de ser vistas, e tem de haver uma resposta por parte do Executivo no sentido de evitar que essa poluição continue. Eu estou a falar nomeadamente a nível do Rio Tejo, a nível dos solos que estão a ser poluídos por algumas suiniculturas, que é o caso ali da Póvoa da Isenta, que é uma situação inexplicável de poluição de uma suinicultura, e que isso também está tanto a desvalorizar a imobiliária da zona, como repele as pessoas que vivem na zona. Já vamos falar mais em concreto da questão da agricultura.
dar aqui só mais um dado sobre o concelho. De acordo com o Apordata, Santarém é dos concelhos capitais de distrito com menor taxa de natalidade, 7,4%. Apenas abaixo de Viana do Castelo, Vila Real e Castelo Branco. Santarém não é um concelho atrativo para se ter filhos e formar família? Para mim, é. No entanto, se calhar, eu não sou exemplo. Eu tenho 3 filhos, tive 2 deles foi em Santarém. Devo dizer que a nível de cuidados e até da parte de obstetrícia, Santarém está muito bem equipado. Essa parte da saúde, de acompanhamento, é dos melhores a nível nacional, poderá ser por aí. No entanto, o que acontece é que não há oportunidades de emprego. As oportunidades de emprego, os salários não são atrativos. Santarém tornou-se um bocadinho dormitório de Lisboa, as oportunidades de emprego, muitas delas estão em Lisboa, mas depois a distância também vai fazer com que as pessoas saiam de Santarém e vão para outros, vão para localidades ou mesmo para viver para Lisboa. Ou seja, não há algo, o emprego não está a fixar a população. Mas Santarém, como disse, ao ser uma cidade de dormitório, também não pode, de certa forma, beneficiar com isso através da habitação, através de mais casas que possam dar condições a essas pessoas para se alojarem na cidade? No entanto, lá está, não é compatível com uma família à distância de Santarém, porque se por um lado acaba por ser perto de Lisboa, no dia-a-dia não é muito viável, e isso eu falo por experiência própria. Santarém, há outro dado também bastante relevante, que Santarém é o distrito onde se fixaram menos empresas nos últimos 8 anos, apenas à frente de Guarda e Porto Alegre. Captar investimento, atraindo empresas, está no topo das suas prioridades? O PAN tem uma ideologia, e essa ideologia é preciso ser tida em conta sempre. O PAN pretende atrair investimento. No entanto, o investimento a ser atraído tem de contemplar sempre um desenvolvimento sustentável, e é isso que está a faltar não só ao Concelho de Santarém, ao distrito, como até a nível nacional. Sempre que existe investimento, estão a deixar a descurar a parte ambiental, que neste momento tem de ser muito tida em conta, e é neste sentido que, sim, temos em atenção e queremos dotar o Concelho de mais focos de atração, nomeadamente empresarial. No entanto, este desenvolvimento empresarial tem de ser muito sustentável, e queremos que Santarém se ponha no topo das cidades sustentáveis. Queremos esse investimento, e se calhar é bom que nós estejamos logo de início a acompanhar esse processo, para que efetivamente exista esse investimento, essa atração, e que o PAN esteja lá presente para dar salvaguardar que essas medidas são postas em prática. Alguns eleitores notam que o município, apesar de ser bastante rico em história e em cultura, tem muitos dos seus ex-libris fechados, tanto ao fim de semana como muitas vezes até durante a semana. O que é que falta a Santarém para se tornar uma referência no turismo? Neste momento, e eu também concordo com isso, também concordo que existam muitas igrejas fechadas. É algo que para mim foi estranho, porque na minha cidade as igrejas estão sempre abertas. Creio que é preciso fazer algo mais a nível de atrair. A cidade é a capital do gótico. Creio que o desenvolvimento do turismo passa pelas igrejas e pelo desenvolvimento do turismo religioso. Temos noção que existem também muitos, o turismo religioso dos caminhantes, dos peregrinos de Compostela e para Fátima também, e podemos apostar e ser um complemento a esse tipo de turismo. E apenas no turismo religioso, Santarém tem outras atrações? Históricas também? Sim, históricas. Eu creio que o desenvolvimento do turismo passa por aí. Temos de deixar certas culturas, certos investimentos que são tidos em conta
no orçamento do nosso executivo e centralizar mais aí, apostar mais, dar mais publicidade a esse tipo de turismo. Existe também a nível histórico, temos muita riqueza. A nível rural também, do turismo rural, foi uma aposta do nosso executivo e poderá eventualmente também, houve até fundos nos últimos anos nesse sentido. Creio que é por aí. Adoraria ver a Ribeira de Santarém dinamizada para receber turismo, porque creio que é uma zona linda, mesmo muito... A ligação com o rio, que é um dos pontos também fortes. Exato. O nosso autarca já começou a revitalizar a Ribeira de Santarém, temos ainda Alfange e Óminhas também para ser revitalizado e também como complemento o rio será uma mais-valia muito importante no desenvolvimento desse turismo. E de que forma? Através do desporto? Através do desporto, através também da criação de zonas balneares, porque não? Poderão ser criados simples zonas de restauração, do meu ponto de vista. Creio que tem ali, a zona da Ribeira tem muito potencial, em várias áreas que deve ser dinamizada. Será mesmo uma grande mais-valia tanto para a economia em geral, a nível empresarial, mas também do turismo e cultural poderão se desenvolver bastante. O desporto, então, aí poderemos hospedar vários eventos desportivos. Há um outro ponto que nos parece bastante relevante, até porque nos afeta diretamente, que é os jovens. Muitas vezes os jovens saem da cidade de Santarém para estudar e depois já não regressam. O que fazer para que estes jovens voltem de novo para o concelho? Uma das apostas e uma das propostas já para nesta campanha é haver propostas, medidas relativamente ao arrendamento jovem. Ou seja, será por aí uma política. Não existe. Santarém é uma cidade com muito déficit de arrendamento. Torna-se muito difícil arrendar, por exemplo, uma casa. Apesar da procura ser elevada. A procura é elevada, não há oferta e a procura é muito elevada. E então isso faz com que os preços sejam bastante elevados. Para um jovem que está a iniciar a sua vida profissional, torna-se insustentável ter uma habitação em Santarém, muito dificilmente, ou seja, não consegue logo de início organizar a vida como gostaria de ser feito. E uma das apostas será nesse sentido, criar estágios profissionais remunerados, pronto, temos algumas apostas nesse sentido. E nesse arrendamento jovem, prevê, por exemplo, reabilitação de casas? Sim, no sentido de fazer esse arrendamento jovem? Sim, no sentido de haver parcerias da autarquia ou com habitações que existam, até da própria autarquia, reabilitação de espaços do concelho que existem. O centro histórico está ao abandono. É pedido por muitos que haja uma revitalização do centro histórico. Creio que é uma excelente zona, muito bonita e que pode também passar por aí. Existem alguns edifícios que, a meu ver, têm muito potencial para arrendamento jovem. São de privados, mas tudo isso não poderá passar pela aquisição de certos imóveis pela autarquia. De facto, a revitalização do centro histórico é uma proposta que é comum à maioria dos candidatos. Em que é que o PAN se diferencia dos outros? Que tipo de revitalização propõe? É nesse sentido. Nós pretendemos, no entanto, que a revitalização seja sempre feita de forma sustentável. Existem muitas falhas ali no centro, difícil acessibilidade, não existe muito comércio que permita dar algum conforto a quem vive lá, passaria um bocadinho por aí. No entanto, volto a dizer, sempre sustentável. Consegue explicar um bocadinho melhor esse conceito sustentável? Sustentável. Temos de ver que a nossa cidade é um bocadinho é muito poluída. Não existe, por exemplo, pretendemos também que exista formas de descarbonização do centro histórico. O facto de haver... Por exemplo, a retirar carros do centro histórico, por exemplo? Ou seja, a fechar ruas, por exemplo?
Fechar ruas, existe muito estacionamento, ou existe algum estacionamento na zona histórica. No entanto, já é difícil, creio que já o estacionamento é pago, ou o estacionamento que existe já é pouco para as exigências de quem procura o centro histórico. Creio que seria necessário fazer outra abordagem ao estacionamento. Por exemplo, existe aquele estacionamento no Jardim da Liberdade que creio que é mal gerido, sei que é privado, creio que deveria haver aqui talvez uma alteração da gestão desse parque de estacionamento e seria por aí uma mais-valia. Mas não sei, do meu ponto de vista, tirar o tráfego do centro histórico é uma situação que tem de ser muito bem estudada, porque é difícil. Sei que existem transportes públicos e existe o MOBI que faz essa circulação. O MOBI funciona bem, no entanto, não é suficiente para as exigências da população e temos de ter em atenção as exigências da população, o que é que eles pretendem. O centro histórico, volto a dizer, tem difíceis acessos e tem de ser bem analisada, porque o Planalto, a sua morfologia também é um bocadinho condicionante nesse sentido e é um problema também transversal a muitas outras cidades, é o estacionamento nos centros históricos. Para quem vive, não poder levar as suas... Como é que está a conseguir atingir esse objetivo da descarbonização? Nós pretendemos criar zonas de arvoredo autóctone, que é sempre o melhor. Temos uma ideia muito engraçada e inovadora, que são a criação de bosques que com um simples espaço do tamanho de um campo de ténis conseguem elevadas taxas de descarbonização pela sua composição. Como estava a dizer, num simples espaço de um campo de ténis, conseguir colocar 30 espécies de vegetação. Já tem pensado os sítios onde vai colocar esse tipo de bosques? Existem alguns sítios que poderão ser utilizados. Há zonas, por exemplo, em São Domingos que poderiam ser, porque as zonas de relevado muitas vezes não fazem a descarbonização que é devida para aquelas zonas. Existe lá muitos espaços verdes, muita relva que não tem grande utilidade, tem uma utilidade estética, mas os bosques também poderão ter essa componente estética. A verdade é que, a nível de descarbonização, a relva não faz o que é devido. São Domingos, na zona também ali, Vale de Estacas, também existem alguns sítios que poderão ser aproveitados para isso. Lá em cima, também no centro, também existem zonas que serão, havendo autorização por parte da autarquia, teríamos todo o gosto de fazer alguns projetos nesse sentido, em parceria, é algo que temos em mente, em parceria com a Escola Superior Agrária, que poderão disponibilizar também a parte da vegetação que eles têm alguma produção ou plantação que fazem, não comercial, não é? Mas que poderíamos, até com estudantes em ação, em modo de voluntariado, conseguiríamos criar esses bosques. Basta haver vontade da autarquia, nós estaremos cá prontos para trabalhar. Muito bem. Um dos temas que já referiu também é a agricultura, e a agricultura tem de facto um papel muito importante no município. Propõe-se a apoiar a reconversão para modos agrícolas sustentáveis. Como é que pretende ajudar os agricultores a fazer esta reconversão? Eu acho que isto tem tudo a ver com um acompanhamento e uma consultoria aos agricultores. Sabemos que não é fácil, sabemos que os modos tradicionais para os agricultores são vistos como mais dispendiosos. No entanto, se formos a ver a nível da população em geral, irão trazer mais mão de obra logo, porque põe-se um bocadinho de lado a maquinaria e utiliza-se mais a mão de obra. No entanto, temos de mostrar e desmistificar alguns conceitos que existem para que consigamos voltar a uma agricultura sustentável.
Como por exemplo? Acabar com a agricultura, as plantações intensivas. Você tem ali a caminho, por exemplo, na zona de Pernes, por exemplo, existem muitos olivais intensivos que isso depois trazem um grande desgaste para os solos e um consumo superior a nível de irrigação, por exemplo. E é nesse sentido que isso tem de ser revisto e criar soluções alternativas, porque efetivamente tem de haver sustentabilidade. Daqui por uns anos não vamos ter solo que vá sustentar essa agricultura. Mas na questão da mão de obra, falava que pretende que se deixe de usar maquinaria e que se possa apostar na mão de obra, mas isso implica mais gastos para os agricultores. É possível que a Câmara apoie dessa forma? Não só a Câmara, mas também a nível europeu vai haver, e já há, apostas nesse sentido e investimentos nesse sentido. Obviamente que isto também poderá encarecer um bocadinho ou mais o produto. No entanto, é assim, nós temos de ver uma situação. O consumo de produtos locais tem de ser valorizado. E ao dar valor a esse consumo local, a essa produção local, perdão, de produtos locais, dando essa primazia, também obviamente que isso irá colocar... Mas se aumentar o número de funcionários, também pode fazer aumentar o preço dos produtos. Exato, é isso que eu estou a dizer. No entanto, temos de dar primazia aos produtos locais. É nesse sentido que as pessoas vão preferir os produtos locais aos produtos, digamos, convencionais, sempre com preços dos produtos convencionais mais baixos dos produtos locais? Não, e aí é que está. Neste momento, e já viram que há medidas que vão impor custos mais elevados, taxas para produtos que vêm de fora por causa do transporte. E é nesse sentido que nós temos também de apostar, valorizar o produto local, ter benefícios, mas também ter contrapartidas aos produtos que vêm mais longe do estrangeiro, até mesmo aqui de Espanha, ou seja, porque há a taxa carbónica. Se nós aplicarmos uma taxa carbónica, nem digo ao quilómetro, mas aos 100 quilómetros, não é? Isso vai encarecer os produtos que vêm de distâncias superiores. Logo, o produto local vai se tornar competitivo com esses produtos. É uma das formas de pugnar por essa preferência do produto local. E caso não se torne competitivo, porque muitas vezes acaba por não se tornar, como é que se pode convencer as populações da necessidade de consumir produtos locais? Eu acredito e sei, como todos nós sabemos, que vai haver uma grande mudança, ou tem de haver uma grande mudança nos próximos anos. Não só a nível de Portugal, mas a nível da Europa e a nível dos continentes e do mundo. Vão haver alterações. Logo, essas primazias, essas mudanças são inevitáveis. Ou acontece isso, ou deixamos de ter futuro. Portanto, isso para mim já não é uma questão, porque tudo vai ter de parar um bocadinho. E esta competitividade, esta corrida desenfreada vai acalmar e vamos ter de ver que não há corrida, não há crescimento se não for sustentado. E não vamos conseguir, porque daqui por 20 anos isto vai começar a voltar para trás, ou seja, a produtividade não vai subir, vai começar a reduzir, porque já a nível de recursos naturais já não vamos conseguir retirar isso. Já não vamos ter tanta quantidade de água, logo o preço da água vai subir, logo os produtos vão ficar mais caros. Só por aí, mesmo esses que venham de mais longe, vão ter essa falha. Muito bem. Outra das ideias da sua candidatura são medidas de acesso a serviços de saúde primária de qualidade. O que é que isto significa? E que medidas são estas mais concretamente? Eu noto que a nível dos centros de saúde, por exemplo, não temos... há uma grande falha e necessidade em Santarém. Eu pretendo que a esse nível os centros de saúde estejam dotados de mais médicos de família e que também melhores condições sejam dadas a esses médicos de família. Certamente vocês têm conhecimento, por exemplo, que houve uma candidatura agora para médicos de família, eram 238 vagas, se não estou em erro, e nem metade
tudo bem que foi na região de Lisboa e Valtejo, mas nem sequer houve candidatos para metade dessas vagas. Ou seja, a função de médico de família nos centros de saúde não é atrativo neste momento. E é preciso que também a nível local consigamos dotar a autarquia de condições para que os médicos de família queiram vir. Temos falta de médicos para tantos utentes em Santarém. E é uma aposta pública que quer fazer, não privada? Aposta pública, sim, aposta pública. O privado, temos noção de como é que está, mas é nesse sentido, e até mesmo a nível dos centros de saúde, que é basicamente o primeiro contacto que o cidadão tem com os serviços de saúde, por norma, nos centros de saúde. E neste momento muitos centros de saúde estão deficitários a nível de médicos e isso acaba por trazer muita falta de qualidade de vida. Outra questão importante no Conselho é a questão das touradas. É claro e é público que o PAN é contra as touradas e uma das suas propostas é redirecionar estes fundos investidos na tauromaquia para as reais necessidades da população. Quais é que são estas reais necessidades e de que forma responder a esta parte da população a quem as touradas ainda interessam? As touradas interessam... A população a quem as touradas interessa é muito residual. Creio que 70% da população, se não mais, já não liga às touradas. Como é que tem esses dados? Não tenho esses dados, não tenho. Percepção. É uma percepção. Não a nível de Santarém, mas geral. Mas podemos ver que, por exemplo, muitos do público que vai assistir às touradas é com bilhetes que lhes foram oferecidos pelo Executivo. Só por aí, e sei de situações de pessoas até que se sentem revoltadas com o facto de lhe ser oferecido um bilhete para as touradas. Ou seja, se as pessoas têm mesmo desejo de ir às touradas, devem ir e podem contribuir para as touradas. Não tem de ser o Executivo a oferecer bilhetes e a contribuir para essa economia, quando temos outras situações a nível do desporto, por exemplo. Ou a nível até dos pombos, que é uma praga, dizem que é uma praga em Santarém. Porquê não apostar então numa solução nesse sentido? Então deixaria apenas de financiar com dinheiro público? Deixando de financiar, gostaria de ver as touradas a serem autossustentáveis. Não são. Nós queremos abolir mesmo as touradas, e isso vai acontecer, é inegável. Mas não consegue fazer isso a curto prazo, pressuponho. Não, mas não havendo este contributo público, pode ser uma machadada, digamos assim. Se calhar esse fim será mais célere. A sua candidatura prevê também uma aposta num conceito que nós achamos interessante, que é a felicidade interna bruta. Em que é que se materializa este conceito? Este conceito materializa-se basicamente na felicidade das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, e acho que isso é mesmo o mais importante que pode haver. Nós somos um concelho e um país mediterrâneo. A nossa forma de estar na vida é muito de bem-estar, de estarmos com a família, poderemos ser ambiciosos, poderemos ser gananciosos, no entanto, nós damos primazia a algo mais que não seja só a parte monetária. E isto são mesmo factos que existem na nossa sociedade, como algumas sociedades europeias, se calhar, e isto já falei, e existem mesmo estes dados, mais do que uma compensação monetária, nós damos valor a outro tipo de compensações, e o facto de termos qualidade de vida traz-nos felicidade. E é nesse sentido, uma cidade em que sejamos felizes, que tenhamos todas as condições que pretendemos, e com condições acessos a primeira necessidade a nível de saúde, qualidade de ar, até espaços públicos em que nos sintamos felizes, a parte familiar que nos permitam culturais, de bem-estar,
de lazer com a família são muito importantes e passam um bocadinho por aí, ou seja, criar uma cidade feliz, em que as pessoas se sintam felizes, é por aí que vai o índice de felicidade. Se calhar, havendo um índice de felicidade alto, isso também trará mais pessoas a querer viver na cidade. E isso é todo um ciclo. O arrendamento jovem poderá trazer pessoas a viver, a centrar-se na cidade. Depois, tudo isso poderá trazer mais felicidade, como eu disse, todas essas medidas ou esses aspectos. É um ciclo. Muito obrigada, Rita. Obrigado. Obrigada, eu.